Pai Celestial, Pai Celestial, que amor, que privilégio nosso, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que privilégio, Senhor. Pai, saber que aqui nesta terra há quem rejeite gente rejeitando gente, que não quer por perto de modo nenhum. E nem todos os casos, Pai, entram naquilo que o Senhor disse: se depender de vós, tende paz com todos. O Senhor veio à terra e trouxe a paz, a verdadeira paz, uma paz que excede a compreensão humana. Mas o Senhor fez toda a obra em favor do ser humano e gloriosamente levantou quem estava caído, mortos no pecado de Adão, o pecado original. O Senhor veio, sofreu em nosso lugar, foi castigado, humilhado, pisado, tudo isso por nós. Pai, que privilégio saber que Jesus nos resgatou da maldição, sofreu todos os sofrimentos em favor de cada ser humano, chegou à morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, como celebramos no domingo da Páscoa. Que o Senhor seja glorificado. Pai, que o entendimento seja aberto, os corações preparados, cada coração preparado para o Senhor. Nosso Deus, que o Senhor encontre a porta do coração aberta para o Senhor. Nosso Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, muito obrigado. Fale, Senhor, que o Senhor seja glorificado, o teu nome, o nome de Jesus, exaltado, pois sabemos que para o Senhor nada é impossível. Nosso Deus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém? Bom dia, igreja, bom dia a todos, bom dia os que participam, não é? Bom dia, boa tarde ou boa noite ou madrugada, não sei quem acessa na internet. Normalmente é o momento que pode, que tem o tempo, né, disponível para estar envolvido com Deus, na palavra, na oração. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, algo que vocês sabem muito bem. Não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para Jesus. Não existe. Vai depender de cada um, vai depender de você. Que isso, pastora? Vai depender de você. Todos nós aqui já contemplamos, né? Quarta-feira, escola bíblica, todos vocês já contemplaram. Quantas vezes já temos contemplado e nunca nos cansaremos. Olha, crianças espirituais em jogo, crianças espirituais, ou sem entendimento. Estou cansado de ouvir isso. É mesmo. O apóstolo Paulo diz que não cansava de escrever as mesmas coisas para as mesmas pessoas, porque aquilo era segurança para eles. Isso é uma realidade. Eu lembro, às vezes a gente conversa com uma pessoa e fala alguma coisa e a pessoa diz assim: meu pai sempre falava isso. Sempre. Então falou tanto que guardou, né? Sim ou não? É por isso que muita gente tropeça, muita gente cai, muita gente não se levanta, porque não abre o coração para ouvir as palavras de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, voltando e lembrando, não existe caso perdido para Deus. Qual é a base? Lucas 1:37. Você conhece, mas vamos na simplicidade. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vamos juntos? Vamos a um coro? Vamos juntos? Porque para Deus nada é impossível. Pronto. Quem está dizendo? O Espírito Santo de Deus, que é o autor das Escrituras. E a minha pergunta para você é: seu caso está perdido? Depende de você.
O seu está perdido? Depende de você. Então vamos atentar. Você já viu um caso pior do que o de Jó, em termos de sofrimento? Você nunca vai passar por isso. Nunca. Jesus já foi à cruz. Agora, não, a coisa não é automática, gente. Não é um automático. Observa, o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Por quê? Porque tem gente correndo atrás de coisas da terra. Quando Deus tem o maior prazer em abençoar, em acrescentar, Ele abre o entendimento e você sabe como receber, como tomar posse, como orar. A questão é buscar a Deus. É buscar a Deus. As pessoas buscam as bênçãos e esquecem do abençoador. Então vamos lá. Hoje nós vamos ao caso de Jó. Vamos lá em Jó capítulo 1, antes dos Salmos, nós temos o livro de Jó. Jó no capítulo 1. Olha só, pessoal, por ser quarta-feira, né, um dia de um trabalho especial, e aí a gente faz algumas... Normalmente temos mais partes das escrituras a serem observadas. Isso não é excesso de leitura. É importante, os assuntos, tudo que nós vamos tratar aqui hoje, você vai contemplar nas escrituras. O que eu disse, estou dizendo hoje? Não existe, não há, do verbo haver, não existe caso perdido para Deus, não existe. A questão é, qual é a atenção que Deus tem da minha parte? Eu recebo o que Ele me dá? Eu atento? Cada culto, pessoal, em cada culto, em cada momento com Deus, nós podemos receber tesouros extraordinários. Nem sempre o cristão está atento para, literalmente, colocar dentro de si aquilo que Deus já revelou. Então vamos ao caso de Jó, porque não existe caso perdido para Deus. Então o título aqui diz: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Dá uma paradinha. O que um homem desse tem para sofrer? Misericórdia. Misericórdia. Mas deixa eu trazer aqui a lembrança do fato, da realidade, porque ninguém precisa sofrer como Jó. Por quê? Jó viveu antes do sacrifício de Jesus. Quem nos resgatou da maldição foi Jesus. Então o cristão tem que atentar para não deixar que os seus sofrimentos vão se estendendo, que sejam somados, que vão acrescentando ou sendo acrescentados. O diabo é o causador de toda destruição. Jesus disse que o diabo rouba, mata e destrói. E você vai ver isso já aqui. Então vamos lá. Então ele tinha aqui, versículo 2, 7 filhos e 3 filhas. Era o homem mais rico do Oriente. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Eu vou dispensar essa parte, só o finalzinho do versículo 3 diz aqui: e este homem era maior do que todos os do Oriente. Era o homem mais rico, no caso mais poderoso, não era aquele mais respeitado, era aquela pessoa, né, para quem as pessoas tiravam o chapéu, como se diz. Bom, os filhos faziam banquetes, e aí ele ia e oferecia sacrifícios a Deus, porque ele pensava, isso aqui é importante, versículo 5, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, dos filhos, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isso aqui é muito importante para lembrar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos exemplos e orientações para nos colocarmos diante de Deus em favor de vidas, principalmente os da família. É necessário, sim, muito, muito necessário, que cada um que pertence a Jesus
tenha esse ministério sacerdotal de se colocar diante de Deus e interceder por almas, por vidas, por pessoas. E uns se dedicam, outros não. Alguns levam assim meio que, não é? Vamos dizer assim, né? Só que a coisa é séria. Tem de haver cobertura sim. Quem tem essa fé tem de se disponibilizar, tirar tempo e se colocar diante de Deus em favor de vidas. Mas, muito bem, vamos ao caso de Jó, porque eu vou repetir insistentemente. Não existe caso perdido para Deus. Mas reiniciando aqui então na leitura, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Significa isso? Obviamente, compreende-se com toda clareza aqui que o Senhor Deus, ele faz reuniões com os seus anjos. A pastora, Deus precisa fazer reunião com os anjos. Os anjos não têm as prerrogativas e os poderes, o poder que a Trindade Santa tem, Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos de Deus, a palavra criou cada um. Anjos não se reproduzem. Deus criou cada um. Tudo isso é claro nas Escrituras. Ele diz que pela palavra da boca de Deus, pelo Espírito, pela palavra, está lá no Salmo 33, diz que o Senhor Deus criou os exércitos de Deus. Há exércitos nos céus e na terra. Povo de Deus, povo de Cristo. Deus fez o homem, fez a mulher, fez também os anjos. Então, eles não são oniscientes, não são onipresentes. Cada um é um e faz um trabalho que Deus designa. Mas vamos em frente. Versículo de número 7. Então Satanás veio no meio dos anjos e se apresentou a Deus. 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, ele tem temor em vão? Eu peço que você observe comigo que coisa interessante. Observa comigo que já no versículo 1, né, o Espírito Santo descrevendo, o Espírito Santo é o autor das Escrituras, descrevendo o caráter de Jó, observe as mesmas características, observa o mesmo caráter. Olha só, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha aqui o próprio Deus confirmando, falando com Satanás, no versículo 8. Deus disse: ninguém achei na terra como ele, se desviando do mal. Então, sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Aí o diabo vai e diz: porventura teme, ou seja, é por acaso? É em vão que ele tem esse temor todo, que ele é essa pessoa íntegra, que ele é fiel a ti? Versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Lembra que ele fazia holocausto e sacrifício pelos filhos todos? Pois é. Jesus fez o sacrifício, derramou sangue, tá? O que nós devemos fazer? Agir pela fé, dando cobertura, principalmente de oração e de palavras ministradas com fé. Ou seja, palavra viva, palavra profética. Em minha casa serviremos ao Senhor, meus filhos são herança do Senhor. Mas não é isso que a gente escuta no meio do povo de Deus, não. A maioria, infelizmente. Chegou uma mulher há uns anos atrás, perto de mim, e disse: a senhora pode botar o nome do cachaceiro, do meu marido, no seu livro de oração? Eu falei: não. Não, porque Deus não fez nenhum cachaceiro. A senhora não tem o livro de oração? Tenho. Colocar nome de pessoas que recebem cobertura de oração e que precisam encontrar Jesus, mas são seres comprados por Jesus. São seres feitos à imagem e semelhança de Deus, não cachaceiros. Mas aí ela gritou, mas o meu marido é. E disse que ele era um cachaceiro e falou 3 vezes. Eu disse: senhora, a senhora está no caminho errado, é melhor a senhora sentar e ouvir. É por isso que tem gente que fica dentro de igrejas anos e não consegue ver melhor nenhuma na sua vida. A boca fala que o coração está cheio. A fé é o contrário, é encher o coração da palavra viva e aí cumpre-se aquilo que Jesus disse: a boca fala que o coração está cheio. E então vai profetizar, lançar a palavra de vida, palavras de vida e de poder. Ou seja,
criar aquilo que não existe, mas está nas mãos de Deus. Continuando. Então o diabo joga no rosto de Deus, na cara de Deus, dizendo, usando a expressão aqui para todo mundo entender, no populesco, né? Porque não é a cara de Deus. Jogando em cima de Deus, ele disse, porventura, eu vou repetir o versículo 10, porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Então, observa comigo como o diabo vigiava o Jó. Isso é uma realidade. Se alguém aqui na terra é luz para o mundo, se alguém realmente busca entendimento para brilhar a luz da santidade, do poder, da fé, da paz, da verdadeira alegria que vem pelo Espírito de Deus, pela palavra viva, o diabo fica de olho. Ele fica com uma raiva, desesperado, vou te derrubar. Não, pastora, não é assim. A diferença é que nós temos o sacrifício de Jesus e a autoridade do nome de Jesus. Mas nem todo cristão se interessa e acaba caindo nessas tentações de sofrimentos e acaba agindo totalmente o contrário. Tanto é assim que o apóstolo Pedro, Novo Testamento, o que Pedro escreveu a respeito do diabo rodear os discípulos de Jesus? É você? Sou eu? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa. Se o cristão se reveste do poder de Deus, se tem a verdadeira fé no coração, a palavra é viva na boca, o que eu falei quarta-feira passada? Eu falei fé, confiança e boas confissões. Foi o culto de quarta-feira passada, já esqueceu? Fé, confiança na palavra, confiança na presença de Deus, confiança no poder de Deus, confiança e boas confissões. Ou seja, não semeie aquilo que o diabo quer colher. O sofrimento, a desgraça, as circunstâncias naturais. Falamos tudo isso semana passada. Então, veja como o diabo observou Jó, como ele vigiou Jó minuciosamente. Por quê? Porque o próprio Deus disse que não havia ninguém na terra semelhante a ele. Deus olhou, procurou e não viu. Ele não viu ninguém com a sinceridade de Jó para servi-lo, o temor que Jó tinha, tá? A forma íntegra. Não, Deus disse, ninguém é na terra semelhante a ele. Foi o próprio Deus quem falou. Então o diabo ficou de olho nele, sim. O diabo fica de olho nos casamentos que podem ser exemplo para a nossa sociedade. Porque a maioria na sociedade hoje, o que está dizendo? Que é casar nada, para com isso. Casar nada, não dá certo. Não, vai viver, se não der certo já, está tudo tranquilo. Não é assim. Não é assim. Mas o diabo fica de olho para tentar destruir. Ele rouba, mata e destrói. Nem todo cristão fica atento à palavra. O diabo fica de olho num cristão que tem boa saúde, que tem uma fé firme, coração limpo, boas palavras na boca, para tentar derrubar com uma enfermidade, de repente até arrebentar com a própria enfermidade, para dizer, olha aí, é tudo igual. O cristão tem que estar atento. Só que nós temos armas para a luta. Nós temos o poder de Deus. É só o cristão viver verdadeiramente uma vida de fé. É lembrar que a parte espiritual, a vida espiritual, é muito mais necessária do que a vida material, porque a espiritual é causa, a material é consequência, literalmente decorrente, né, do conhecimento, do entendimento e da comunhão com Deus. Então, continuando. Agora o diabo vai falar com Deus, né? Continuar falando no versículo 11. Mas estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha o diabo colocando em dúvida o caráter íntegro, temente a Deus de Jó. Olha o diabo falando, instigando Deus, toca nele. Porque o diabo sabia que não podia tocar nele se não houvesse uma permissão. Hoje não é assim, irmãos. Hoje é o próprio cristão que dá autorização ao diabo. Quando ele não vive da fé, quando ele tem dentro de si o natural e só confessa exatamente aquilo que acontece, as circunstâncias. Ah, porque todo mundo está passando por isso. Ah, porque todo mundo cai nisso. Ah, porque essa doença está atingindo a maioria.
Você não é maioria vulnerável sobre a terra. Você é filho, filha de Deus. Você não faz parte de uma multidão cega espiritualmente. Você é de Jesus. Jesus já te resgatou da maldição. Continuando, temos um estudo na internet, cujo título é Não Seguirás a Multidão. Não seguirás. Quem diz isso é a palavra, é o próprio Deus. O Senhor Deus disse para Moisés: diga para o meu povo, não seguirás a multidão. Ou seja, você já saiu disso, você já conhece a verdade. Você não é trevas, você é luz. Continuando, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pode imaginar? Você pode imaginar a alegria do capeta, do diabo, com essa autorização? Hoje é diferente, irmãos. Você conhece a palavra. O que a palavra diz? Cristo nos resgatou. Já fomos resgatados da maldição. Então você tem que assumir o que Jesus já fez por você. Isso é uma questão de fé, é uma questão de entendimento, entendimento da fé. E de posicionamento. Uma das coisas que mais derruba o cristão, irmãos, literalmente, tá? É essa forma de ver a vida. Misericórdia. Que não sei o quê, porque não sei o quê, porque tá difícil, porque... Caramba, por que não se posiciona, meu Deus? Então, vamos lá. Continuando. Versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paiciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e tomaram, e aos moços feriram a fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Só escapava um de cada grupo de empregados de servos do Jó para levar notícia para ele. E estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus desceu, caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Não foi Deus que mandou o fogo, Deus autorizou o diabo, permitiu que o diabo tocasse. Mas ele já está dizendo aqui, o empregado não está entendendo nada, que desceu fogo. Eu acho interessante que vem ciclone, passa ciclone de um lado, tornado do outro, que Deus, mas não leem as escrituras. Mas o diabo não tem esse poder. Oh, caramba. Leia a palavra. Leia a palavra. Elias, fugindo de Jezabel, ele foi para o deserto e pediu a morte. Um dos mais poderosos profetas que viveu nessa terra. Deus mandou um anjo para alimentá-lo, dar pão quentinho e água. O pão é Jesus, a palavra revelada. O pão estava na brasa. A água, literalmente, o Espírito de Deus, que sacia a sede. E você ainda tem águas para dar para os outros. Mas tem gente que não atenta, não come o pão da vida e não se enche do Espírito Santo. Erra que só misericórdia. Daí fica, me perdoe a expressão, babando problemas. Como o diabo gosta dessa baba. O cristão, quando está enfrentando problemas, tem que falar menos e buscar mais. Para quando abrir a boca, saber o que está falando. As palavras têm poder de vida e têm poder de morte. Continuando, então. Bom, aqui no finalzinho do capítulo 1, fala de toda a destruição, todo o sofrimento que caiu sobre Jó. Então eu vou direto para o capítulo 2. Você termina de ler o capítulo 1. Isso é importante, tá, pessoal? É um estudo. Mas fazer também leituras muito extensas, você pode, num momento de calma, refazer o culto, o entendimento. Qual é a palavra hoje? Qual é o alerta de Deus para você e para nós hoje? Não existe caso perdido para Deus. Não existe. Então, o capítulo 2. A adversidade e a cruel aflição de Jó. Olha bem o título, né? A cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se
perante o Senhor. Novamente o diabo foi na reunião dos anjos. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor, novamente, observa comigo: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Olha que coisa interessante. Terceira vez que as Escrituras apontam esse caráter extraordinário, literalmente ilibado de Jó. Havendo-me tu, olha só, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O que o diabo quer? Tirar a vida de Jó. Deus não vai autorizar. Mas, versículo 5: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Olha aí, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha o diabo pedindo a carne e os ossos de Jó. Oh, irmãos, quando Jesus foi à cruz, ele te representou. Quando ele passou pelo Calvário, ele te representou nos ossos e na carne. Isaías diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Jó não provou o Calvário. Ele viveu antes da cruz, antes de Jesus. Eu acho um absurdo quando pessoas incitam outras, instigam para as pessoas aceitarem sofrimento, citando o caso de Jó. O Jó tem lições extraordinárias para um cristão sincero, alguém que quer realmente crescer espiritualmente, mas aceitar o sofrimento de jeito nenhum, porque Jesus já fez essa obra. Diga graças a Deus. Tá fraco, hein? Continuando então. Versículo de número 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Está vendo, irmãos? O diabo não tinha nem... Antes do Calvário, ele não podia fazer aquilo que ele queria. Por isso que eu costumo dizer que quando uma pessoa sem Jesus, meu irmão, é arrebentada, eu digo misericórdia. Ela plantou tanto que saiu da misericórdia de Deus, se afastou da misericórdia de Deus. Porque as misericórdias de Deus se estendem, pessoal, sobre a face da terra. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade de Deus. Mas tem gente que eu vou te falar, extrapola. Continuando. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Por que ele se sentou sobre cinza? Ele já sofreu um emagrecimento tão forte que ele está agora com a pele e o osso. Começa literalmente. Que isso, pastora? Está aqui. Pegou um pedaço de telha para raspar. Já estava cheio de feridas que coçavam. Coçar ferida. Meu Deus! Versículo 8. E tomando Jó um pedaço de telha, vou repetir, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Misericórdia. Agora começa a humilhação por parte das pessoas. Olha só o que eu vou citar agora. Humilhação, desprezo, zombaria e abandono. Então vamos lá, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O temor que ele tinha a Deus, irmãos, não permitia a ideia de que Deus tivesse feito aquilo diretamente com ele. Jó não conhece o mundo espiritual, ele não tem uma Bíblia para estudar.
e compreender os porquês, entender os porquês, as respostas de Deus, todas estão nas Escrituras. Mas ele não tinha. Você tem, eu tenho. Ele não tinha, você tem. Ele não tinha uma Bíblia. Ele não tinha nem os manuscritos de Moisés. Segundo se sabe, o Jó, os livros da Bíblia não estão por ordem cronológica, mas sim por fatos. Você vê que Deus não tinha ninguém na terra igual Jó. Ninguém. Deus não encontrou Noé? Deus não encontrou Abraão? Então, nesse tempo não tinha ninguém. Entende que foi literalmente o primeiro a ser escrito. Vamos continuar. Vamos deixar essa parte teológica de lado, que não vale a pena. E vamos, claro, não desfazendo de quem, mas vamos às revelações da palavra, que é o mais importante. Versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bibalde o suíta e Zofar o naamatita. E consertaram juntamente e vieram condoer-se e consolar. Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito dos 3 amigos. Para quem já leu o livro de Jó algumas vezes, vocês sabem muito bem, aqui apresentando, né, são os amigos, eram amigos realmente. Estão sentidos com o sofrimento de Jó? Só Deus sabe. Porque Deus conhece os corações. Porque ao longo dessa trajetória do sofrimento de Jó, do desespero, foi terrível. Olha, aqui, você que está pela internet, aqui é o primeiro culto da manhã e tem alguém cochilando com a palavra dessa. E você certamente está aí ligado, né? Só um alertazinho com carinho. Só que ao longo dessa caminhada nossa aqui, correndo as Escrituras, porque o Jó está sentado em cima de cinza. Por que ele está em cima de cinza? Porque ele está na pele e no osso. Se ele sentar numa cadeira, tudo era madeira na época, ou você acha que existia espuma, existia indústria? Floquinhos, enchimento de almofadas, fofinho? Claro que não, claro que não. Então, a cinza, ela era usada normalmente em tempos de jejum, como humilhação, jogavam sobre a cabeça, sentavam em cinzas. Mas também, se a pessoa não tinha condição de sentar, por estar muito enferma, pele e osso, a cinza como que dá uma maciada. Então, não vai ser aquele choque de dor da pele nos ossos, os ossos comprimindo aquela pele. Então, o caso aqui foi exatamente esse. Você vai ver que esses amigos, em muitos momentos, atacam o Jó. Ficam condenando o Jó e culpando o Jó. Tipo que ele está em pecado, que Deus fez aquilo com ele, e ficam atacando. Por que eu estou te mostrando isso? Eu falei para vocês, Jó sofreu desprezo, abandono, zombaria, escárnio. Vai comigo no capítulo 16. O homem mais rico do Oriente agora é o mais miserável. Humilhado. Jó, capítulo 16. Lê comigo o versículo 20. Vai comigo. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas. O que os amigos faziam com ele? Não eram só aqueles 3. Eles propriamente não zombavam, mas davam assim umas beliscadas, sabe, umas espetadas. Mas os outros amigos. Você pode imaginar
A gente sabe que todo mundo é amigo de quem é, quem pode, quem tem. Sim ou não? Quem é, quem pode, quem tem. Sim ou não? Mas todo mundo é amigo de quem caiu na desgraça? Quem caiu no sofrimento? Pensa direitinho. Há determinados momentos que você faz excelentes descobertas, e às vezes no meio de um sofrimento. E vai servir de uma escola, né? Dali por diante. Não que obrigatoriamente tenha que cair no sofrimento. Não, 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 não. Jesus já foi à cruz. Porém, lutas se passam assim nesta terra. É necessário ter armas espirituais para a guerra. Mas olha quem foi o homem mais rico do Oriente, o mais prestigiado, o mais honrado, o mais respeitado. Olha bem. Eu vou repetir o versículo 20. Eu estou em Jó, capítulo 16, versículo 20. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Isso aqui me fez lembrar de um casamento destruído e uma mulher jovem, uma jovem mulher, uma jovem esposa, veio à nossa igreja dizendo: pastora, meu casamento era perfeito. Meu marido se apaixonou. Ela contou que o marido se apaixonou por outra mulher e passou a escarnecer, zombar dela, ironizá-la, botar defeito nela para todos os lados. Ela disse: pastor, é incrível. O homem que me elogiava, que falava palavras amorosas, de carinho, de repente vira de uma forma que queria destruir o casamento. E como não tinha, aspas aqui, razões, que não há razão para isso, não é? Não tinha causa dada por ela, então ele provocava para ver se ela saía da linha. E a ofendia e zombava. Como dizer a uma mulher dessa: lute pelo seu casamento? A princípio eu disse: olhe só para Jesus. Você tem ouvidos físicos e ouvidos espirituais. Quais os que você deve aguçar e quais os que você deve tapar? Tapa os ouvidos físicos e aguça os espirituais para Jesus. Toda palavra que te der o direito, segura. Toda palavra pertinente ao sacrifício de Jesus, assuma. Todas as bênçãos que Jesus Cristo resgatou, comprou, assuma. Pastor, é difícil. Falei, você tem que passar por uma desintoxicação. Você tem que jogar fora tudo que você guardou dentro de você dessa segunda fase. Vamos para a última fase. A glória da última casa será maior que a da primeira. Aí ela se levantou. Dei a palavra para ela em Ageu e ela se levantou e começou a buscar. É um casamento de que eu falo, que lá na Piedade, o marido se arrependeu pelas orações dela, pela fé. O Espírito de Deus o convenceu. Ele acordou, viu que ele tinha destruído a família, a esposa, 2 filhos, 2 crianças, 5 e 7 anos, 2 crianças. Ele acordou, se arrependeu profundamente, pediu muitos perdões, muitas vezes pediu perdão para ela, e por fim perguntou a ela se ela conseguiria começar do zero, que ele compraria alianças novas e queria reiniciar a comunhão com ela. Ela aceitou, é claro, ela já estava de coração limpo, já tinha perdoado e voltou à comunhão. E foi ele quem veio à igreja me pedir que ministrasse a bênção em cima do altar. E no altar, ele se expôs. Eu não pedi que ele falasse nada, a não ser pertinente à bênção do casamento, a renovação. Só que ele disse: não, eu tenho que pedir perdão para ela diante de todos aqui. Ele disse, eu errei. Ele disse, eu me enganei. Eu fui um estúpido. Ele disse, esta é a mulher. Ele falou que ela era a mulher da vida dele, que ele nunca deveria ter feito o que ele fez, que ele pedia perdão para ela ali. Ele quis se expor, ele quis. Colocou a aliança no dedo dela, na mão esquerda, e permanecem juntos até hoje. Já estão de cabelos grisalhos, os filhos já cresceram, já casaram, e estão juntos, e permanecem juntos. Vamos juntos aqui então, vamos na palavra. Ainda no sofrimento de Jó. Vai comigo no capítulo 19. Agora pegando no versículo 14. Vai comigo. Quem vai comigo no capítulo 19, no versículo 14?
Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Dá uma paradinha. Abandono? Esquecimento? Sim ou não? Continua comigo. 15. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Nem os que foram empregados dele o respeitavam mais. É impressionante como essas correntes que arrastam pessoas, trabalham para atacar quem é sincero. É impressionante. É impressionante. Às vezes, num casamento destruído, o diabo consegue fazer a cabeça das pessoas a favor daquele que errou. Não é para ficar contra, é para orar. É para ter compaixão. Mas por que condenam quem não errou? Pensa direitinho. Pensa direitinho. O aluno mais aplicado da turma é invejado pelos amigos. E se eles puderem, jogam professores contra ele. E tem gente que aceita. A casa mais bonita da rua é invejada. Os vizinhos atacam. Por quê? Inveja. O funcionário exemplar é criticado. Olham de cara feia. Oh, fica aí se arrebentando. Ninguém merece. Ninguém reconhece. Vamos embora, vamos dar um tempo. Não. Eu não vou fazer isso. Eu sirvo a Jesus. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Tu é um fanático. É um bobão. Pensa direitinho. Você pensa que o diabo não levanta pessoas contra quem é de Jesus? Você pensa que não? Você tem que saber lidar com isso. No final eu te falo como. E aí? Então vamos lá. Eu parei no versículo 15, né? Agora vamos no 16, porque nós vamos aqui até o 20. Olha o 16. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Olha só. Claro, ele não tem mais nada. Não vai poder dar presente. Não pode assalariar, não era o caso, mas se bem que servos eram pagos em espécie. Ou seja, pagavam, como o Jacó, por exemplo, trabalhou pelos animais. Ele não tem nada para dar. O que eu disse? Todo mundo é amigo de quê? De quem? De quem é, quem pode e quem tem. Continuando, versículo 17. Olha só, o meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Olha só, olha bem. A mulher enjoou do bafo dele, tomou nojo. Tipo, eu quero esse homem longe de mim. Eu quero esse homem longe, some da minha vida. Enquanto ela era a primeira dama da riqueza, enquanto ela foi a primeira dama da riqueza, você imagina, o homem mais rico do Oriente, não importa o tempo agora, ela fazia uso do melhor da terra naquele tempo, sim ou não? Então, ela vivia uma vida top. E agora? Agora ela está casada com o homem mais miserável, o mais pobre, o mais doente, o mais arrebentado, o mais flagelado, o mais humilhado, o mais desprezado. Ele não consegue nem falar com ela, que ela já grita. Ai, não aguento, eu fecho a boca, o mau cheiro está vindo. Preste atenção, não existe caso perdido para Deus. Preste atenção. Versículo 18. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Sabe por que os rapazes estão aqui citados, os jovens? Porque os jovens iam se aconselhar com ele. O Jó, ele era um conselheiro, ele era um pregador, um conselheiro por inspiração. Ele era conselheiro. Quem queria aprender coisas certas, boas, sérias, coisas de Deus, aprender a ter uma vida honrada, digna, a não errar, ia até o Jó. Jó, estou fazendo isso assim, eu estou certo, estou errado, estou falando assim, eu estou certo, estou errado. E o Jó aconselhava. E isso está no contexto. Continuando. Versículo 19. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava
se tornaram contra mim. Pessoas que ele amou profundamente, por quem ele orou, aconselhou, presenteou, olha só, se tornaram contra mim. Quantas pessoas, irmãos, passam pelas igrejas e com palavras inspiradas, Jesus fez a obra, mas ele usou um vaso, não usou? Sim ou não? Depois pessoas saem falando mal da gente. Como é que pode? Pelo ensinamento que você deu, pela busca que você fez, o Espírito Santo se derrama sobre as pessoas. Aí as cadeias se quebram, elas abrem o entendimento, aprendem a orar, tomam posse de bênçãos. Depois, quando saem, ficam falando mal e atacando. E o pior é que tem uma gama de gente que se junta, se soma e mete a língua. Será que isso vai ficar bom no dia do juízo? Pois é. Às vezes eu paro para pensar nisso, eu digo, meu Deus, pela boca de pregadores, quanta gente se libertou, quanta gente se levantou na vida, quanta gente conquistou bênçãos, quanta gente foi curada. Depois, quando sai, fica atacando, falando mal, debochando. Até isso. Até isso. Uma membro da igreja encontrou com uma que saiu. E a que saiu falou, irmã, volta, irmã. Tá. Eu? Aí usou um termo pesado. Depois, num deboche, disse assim, você está goretando? Triste demais, né? Pessoas que Deus levantou dentro da igreja. Pessoas que foram curadas dentro da igreja. Jesus disse assim, preste atenção no versículo que eu vou citar. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. É a nós que ofendem? Não, é a Jesus. As pessoas não têm noção do que estão plantando. Continuando. Versículo 20. Vai comigo? Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Ele está dizendo que ele já não tem mais pele. De tanto coçar com telha, a pele se rompeu toda. A pele dos dentes. Ele está dizendo que ele sobrou com gengiva e com os dentes. Existiria um caso pior de maior sofrimento? Não se tem noção e nunca se vai ter, e não precisa, em nome de Jesus, do que esse homem sofreu. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? A fé desse homem. Porque no pior dos sofrimentos, no pior dos abandonos, não teve ninguém. Até os 3 amigos zombavam dele. Na verdade, provocavam ele, tentando condená-lo. Se você já leu, eu quero que você veja a fé desse homem. Como ele levanta forças de dentro do coração dele. Preste atenção. Vai comigo aqui, capítulo 19, versículo 25 e 26. Quem lê comigo em voz alta? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Eita, Jesus! Não, eu vou ensinar como você vai vencer as dificuldades. Que isso, pastora? Não terminou aqui não. Eu estou mostrando a vocês a fé desse homem. Só que você só vai ver a virada da história dele no final do livro. Mas antes de Jó ficar curado, preste bastante atenção. Ele teve que orar por aqueles que zombaram dele. Que isso, pastora? Que o desprezaram ou que o instigaram. Vai comigo no capítulo 42 de Jó, finalzinho. Vamos lá. Olha só o que vai acontecer agora. O Jó ainda está no mesmo estado. Ainda. Jó capítulo 42, versículo 7. Jó capítulo 42, versículo 7. Vai comigo. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos,
porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Dá uma paradinha, tá vendo, irmãos? Nem de Deus eles falavam bem. Condenavam a Jó e, entre aspas, condenaram a Deus pelo sofrimento de Jó. Só que eles condenaram e atacaram Jó. E Deus sentiu. Jesus disse: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem rejeita a voz, a mim me rejeita. Jesus diz isso. Então, meu irmão, quem fala mal de você, é melhor você fazer o que o Jó fez. Que isso, pastora? Continuando. Versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por ele. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Dá uma paradinha. Ninguém precisa oferecer sacrifício de animais. O sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno, eterno. Substitui todos os sacrifícios de animais, substituiu e substitui eternamente. Mas as orações têm que ser feitas. Que isso, pastora? Quando você ouvir, quando você perceber desprezo, ora para que essa pessoa receba visitações do Espírito Santo. Ore para que essa pessoa tenha paz. Ore para que essa pessoa tenha um encontro real com Jesus. E muitos que dizem ser de Jesus ainda não nasceram de novo. Porque quem ataca uma pessoa, meu irmão, que está em comunhão com Deus, ou que leva as pessoas a se acertarem, receberem bênçãos de Deus, quem ataca, ataca o próprio Senhor Jesus. Deus sentiu as dores de Jó. Os 3 amigos chegaram para oferecer os sacrifícios, que no tempo era em animais. E Deus disse: ei, não quero nada de vocês. De vocês eu não aceito nada, não recebo nada. Por quê? Por causa das palavras de vocês. O que vocês falaram saiu de dentro do coração de vocês. Vocês me atacaram. Atacaram Jó, me atacaram. Vocês atacaram aquele pastor, vocês me atacaram. Vocês atacaram aquele obreiro, vocês me atacaram. Quantas vezes um obreiro dá um conselho, irmãos, que tira uma pessoa do caminho de morte? Quantas vezes um obreiro dá um conselho para uma pessoa iniciar uma vida de oração que vai mudar toda a história da sua vida? Quantas vezes de um púlpito, meu irmão, se ouve uma palavra, a pessoa fica curada? Quantas vezes num louvor pessoas se libertam e depois atacam as outras? Os que lhe fizeram bem, vocês tomam muito cuidado. E aí eles foram até o Jó. O Jó ainda está no mesmo estado. Deus disse: ide ao Jó, ele vai orar por vocês. Naquele estado. Por causa da sinceridade do Jó. Jó continuava sincero, reto, temente a Deus e íntegro, se desviando do mal. Versículo de número 9. Então foram Elifaz o temanita, Bibalde o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Está vendo, irmãos? Deus não aceitou. Tem gente que está se enganando. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus disse: quando estiveres entregando a tua oferta no altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta lá. Vai até teu irmão, se acerta enquanto você está com ele no caminho. Depois volta e entrega a tua oferta. Está pensando que Deus aceita? Saiam de uma igreja porque não aceitaram uma correção. Daqui a pouco estão no altar da outra igreja. Saem de uma igreja e cospem no uniforme. Daqui a pouco estão com outro uniforme de outra igreja. Cuspiram em Jesus. Cuspiram em Jesus. O camarada abandona uma esposa, que foi o conserto da juventude dele, como diz Malaquias. Deu filhos, deu honra. Vira as costas por uma piriguete, perigóspita. A sociedade aplaude. Troca a esposa de 60 por uma de 20. A sociedade aplaude. A sociedade aplaude. Aí eles vão até Jó. Eles vão ter que se humilhar diante de Jó. Sabe por quê? Com tudo isso, Deus está com Jó. Diga: Deus estava com Jó. Diga: Deus está comigo. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão na sua casa. Dá uma paradinha. Já foram na casa dele para comer, né, pessoal? Já foram na casa dele para comer, né? Ninguém foi ajudar, mas para comer foram, né? Só tinha o coração limpinho, né? De vez em quando a gente vê alguém que cuspiu na cara da gente, comendo o pão que sai da nossa boca. Jesus é o pão da vida. Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram, e todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Eita! Jó voltou a ser honrado, digno. Mas foi bom que os corações foram manifestos. Os corações foram... E o Jó, ele mostrou que ele permaneceu de coração limpo. O que ele fez? Orou pelos que o atacaram. É isso que você deve fazer. Diga graças a Deus. Encerramos agora. Obrigado, Jesus.